Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, e é muito bom estarmos novamente juntos para podermos estudar a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, e agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e aqueles que clicam no dedinho de joinha. Isso faz com que o canal suba no ranking do YouTube e alcance outras pessoas através do seu clique no dedinho de joinha. Queremos agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos, e mandamos aqui um alô especial para Ricardo Rodrigues e família, são de Caporã, na Paraíba. Glenivaldo, Rejane e Adrian são de Lauro de Freitas, na Bahia. Adão Santos é de Angico, Tocantins. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, em Minas Gerais. Aparecida de Fátima é de Rolim de Moura, Rondônia. Ivani Souza de Ponta Grossa, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por termos mais um dia de vida, por podermos estar em Tua presença, e agora, com estes momentos para estudar a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco. Abra nossa mente para entendermos a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, que têm lutas, problemas, necessidades. Dê vitórias a cada um, Pai. Que sintam a Tua presença e que sejam agradecidos por tudo quanto fazes por cada um. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito da punição que Deus deu a Caim. Ele andaria errante, ele recebeu um sinal para que ninguém o ferisse, e Deus deu a Caim oportunidade também dele se arrepender. No diálogo que Deus teve com Caim, está aqui no capítulo 4, nós vimos que Caim ele rejeitou a graça que Deus estava oferecendo a ele, o perdão. Caim ele disse que o seu pecado tinha sido muito grande e que era maior o pecado do que a graça que Deus estava oferecendo. E então ele saiu errante pelo mundo, e a palavra de Deus ela então continua falando sobre Caim, aqui no capítulo 4, e nos diz aqui, a partir do verso 17, capítulo 4, verso 17, Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, e o precursor dos que tocam harpa e também flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7. Aqui nós encontramos então a descendência de Caim. Muitas pessoas perguntam, mas Caim se casou com quem? É uma pergunta que a Bíblia não traz a resposta, não é mesmo? Mas o que nós entendemos é que naquela época da criação do mundo, logo nos primeiros séculos, era permitido se casar entre irmãos. Não havia a maldade, e consequências de casamentos entre
parentes, familiares, como há hoje. E como naquela época as pessoas viviam muitos anos, 700, 800, 900 anos, então teve tempo para que Adão e Eva tivessem outros filhos e filhas, e então possivelmente Caim deve ter se casado com uma de suas irmãs. Isso é o que nós entendemos, mas nós não devemos ficar conjecturando, né? Nós temos que aceitar o que está na palavra de Deus. O que está revelado é para nós. O que está oculto, nós vamos entender isso na eternidade. Mas o que nós entendemos é que ele deve ter se casado com uma de suas irmãs, filhos de Adão e Eva, já que eles viviam muitos anos e houve tempo para isso, não é? Interessante que Caim, ele então se casou, conforme diz aqui, capítulo 4, e ele teve filhos. O primeiro filho dele se chamou Enoque, não é aquele Enoque que andou com Deus, tá? Aquele é um outro Enoque que ainda nós vamos estudar sobre ele também. E Caim, ele fundou uma cidade. Foi o primeiro fundador de cidade, foi Caim, e o nome da cidade foi Enoque, o nome do próprio filho. E então, Enoque, ele também teve um filho, e este filho se chamou Irade. E aí vem aqui a genealogia, né, dos filhos de Enoque. A família dele se estendeu, cresceu, e então chegou até quando Metusael teve um filho chamado Lameque. E Lameque, então, ele se casa com duas mulheres. Veja que aqui já começa a bigamia, né? Ou poligamia. E Deus, ele nunca se agradou de que um homem tivesse mais do que uma mulher, que fosse casado somente com uma mulher e com ela permanecesse. Esse é o plano de Deus. Mas como essa geração de Caim foi uma geração que se afastou de Deus, uma geração que não buscava a presença de Deus em sua vida, então eles começaram a fazer as suas próprias vontades, os seus próprios gostos, os seus próprios desejos. E como às vezes nós temos dito aqui no nosso canal, nós seres humanos temos a tendência para o pecado e gostamos das coisas más, das coisas erradas. É o que o nosso corpo, a nossa carne gosta, é de fazer coisas erradas. E então, como que a descendência de Caim, eles não adoravam a Deus, eles se afastaram de Deus, então eles faziam o que a carne desejava, contrariando abertamente a vontade de Deus. Lameque, ele chama as suas duas mulheres, Ada e Zilá, e ele diz que ele havia matado um homem também. Assim como Caim matou, agora Lameque também mata um homem e ainda diz aqui que fere um outro rapaz, né? Matou duas pessoas. E Lameque, ele mesmo diz, se para Caim era que quem o matasse seria castigado 7 vezes, então ele disse que quem o matasse seria castigado 70 vezes 7. Isso é da própria cabeça do Lameque, não é porque Deus não disse isso. Um outro detalhe que nós encontramos aqui é que começou a haver casamento de julgos desiguais. Os filhos dos homens, que são aqueles que se desviaram da presença de Deus, ou as filhas deles começaram a se casar com os filhos daqueles que temiam a Deus, que obedeciam a Deus. É interessante que hoje nós sabemos também que a maioria, ou muitos, dos cristãos, das pessoas que servem a Deus, que aceitaram a Jesus em suas vidas, tem também contraído matrimônio com julgos desiguais. E isso não é bom para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque normalmente quando uma pessoa cristã se casa com uma outra que não é da mesma fé ou que não teme a Deus, vai ter problemas no casamento. E
depois vai estar dizendo: mas eu faço de tudo, por que meu casamento não está dando certo? É porque está desobedecendo a palavra de Deus. Está aqui se juntando com pessoas que não são da mesma fé. Infelizmente, isso tem acontecido muito em nosso meio. E as consequências, elas estão aí para que todos possam ver e confirmar. Interessante também que o texto bíblico aqui, ele vem registrando um evento onde diz que Adão tornou a ter relações com sua mulher. Está aqui em Gênesis capítulo 4, no verso 25. Adão tornou a ter relações sexuais com sua mulher e deu à luz a outro filho e chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui, então, nós vemos que começou a ter essa divisão, né? Os filhos de Caim não adoravam a Deus, procuraram servir os seus próprios desejos, fazer as suas próprias vontades, e os filhos de Sete, eles começaram a invocar o nome do Senhor, buscar a Deus. E daí nós vemos, né, que começou a haver aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Tudo isso em consequência do pecado. E nós que temos essa tendência para o pecado, se nós não tivermos comunhão com Deus diariamente, buscá-lo através de estudo da Bíblia, através da oração, nós também iremos, mesmo sendo cristãos, fazer o que os que não são filhos de Deus fazem, aqueles que não temem a Deus, porque é a nossa tendência. E então, essa descendência de Sete, eles começaram a adorar o Senhor, só que, como eu disse agora há pouco, os filhos de Deus, os filhos daqueles que pertenciam à linhagem de Sete, começaram a se casar com as filhas de Caim, os descendentes de Caim. Começou a haver essa mistura. E aí, o que aconteceu? A maldade começou a se multiplicar sobre a terra. Os homens se tornaram violentos, muito mais violentos, agressivos. E tudo isso foi fazendo com que a medida da paciência de Deus fosse sendo esgotada, a chegar ao ponto de que Deus disse que iria destruir o mundo porque não suportava a tamanha maldade do coração humano. E hoje nós também vemos que a maldade é muito grande por toda parte. As pessoas que vivem as suas próprias vontades, elas não respeitam mais os seres humanos. Elas fazem o que elas pensam que devem fazer e que podem fazer e não respeitam mais a individualidade um do outro. E isso faz com que também nós tenhamos consciência de que nós estamos nos aproximando do fim da história deste mundo. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que assim como foi nos dias de Noé, também vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. E esse estudo especificamente sobre essa medida que Deus tomou de destruir o ser humano, nós vamos ver no estudo da semana que vem, quando nós vamos falar um pouco sobre o dilúvio. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Vamos amanhã concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.